Bem-vindo ao nosso encontro diário, onde vamos orar e meditar na Palavra de Deus. Eu sou a Ayla, esse é o canal Vem o Teu Reino e eu estou animada para compartilhar essa jornada com você. Vamos começar? Confesse seus pecados é o tema do nosso devocional de hoje. Queridos, eu quero ler com vocês 2 Samuel, capítulo 11, os versículos 14 e 15, que diz assim: Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta, ele escreveu o seguinte: Ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixem-no sozinho, para que ele seja ferido e morra. Queridos, vocês devem se lembrar dessa história em que Davi pecou contra o Senhor. Davi pegou Batseba, teve relações com ela, só que essa mulher era casada com Urias. Davi sabia que tinha pecado, mas o que ele fez? Ele tenta encobrir esse pecado dele e ele simplesmente resolveu mandar Urias lá, marido de Batseba, para ir na guerra, para que Urias morresse e Davi assumisse esse filho que ele fez com Batseba. Queridos, preste muita atenção. O medo de nós reconhecermos os nossos próprios erros, o medo que nós temos de ser confrontados por Deus, de ser confrontados pelas pessoas, faz com que muitas vezes nós tentemos encobrir os nossos pecados do nosso jeito. Depois que Davi cometeu adultério com Batseba e ela ficou grávida, o rei ele pensou que ele poderia resolver o problema do seu pecado encobrindo a verdade. E para isso, que foi os versículos que nós lemos, ele mandou matar Urias, que era um de seus soldados e era marido de Batseba. Queridos, a princípio, Davi achou que estava solucionando aquele problema. Ele pegaria Batseba por esposa, ele assumiria aquele filho que ele tinha gerado nela. Eu quero que você medite nisso, queridos. A maioria de nós também age como Davi. Em vez de nós nos arrependermos e pedirmos perdão para Deus, nós preferimos continuar no pecado. Porque considerando que ninguém saiba do nosso pecado, a gente acha, entre aspas, que está tudo resolvido. Queridos, preste atenção, o que nós temos que considerar é que, embora eu possa esconder das pessoas o meu pecado, embora eu possa continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, quero te lembrar de um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Talvez as pessoas não saibam dos seus pecados, mas Deus conhece toda a minha vida e toda a sua vida e Deus sabe o que está acontecendo. A palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Quando a gente olha para Davi aqui, quando ele achou que estava tudo bem, ele foi confrontado pelo profeta Natan, porque Deus queria um conserto da parte de Davi. Queridos, essa palavra hoje é direcionada para você que tem levado uma vida dupla. Preste atenção, você que talvez esteja ocupando uma posição de liderança na igreja, ou talvez você está ocupando uma posição no seu ministério, ou talvez você é pai, você é mãe, talvez você é marido, esposa, você é das colunas do seu casamento, mas você tem vivido uma vida de pecado e você sabe disso. O Senhor está confirmando isso no seu coração. Você tem escondido isso das pessoas. Mas saiba que Deus tem visto a sua iniquidade. E por isso hoje Deus está te chamando, Deus está chamando a sua atenção por meio dessa mensagem para que você se conserte. Queridos, é tempo de se consertar. Não espere que o seu pecado venha à tona e traga escândalo para a sua vida. Não brinque com o perigo. O diabo, ele quer te destruir. Por isso hoje, detecte as brechas que você tem dado ao inimigo e feche essas brechas no nome de Jesus. Cuidado, porque talvez as suas atitudes tenham dado legalidade à ação de Satanás na sua vida. Arrependa-se enquanto é tempo, queridos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 28, versículo 13, fala assim:
Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam suas transgressões e deixa as transgressões alcançará misericórdia. Queridos, se você olhar para a história, você vai ver que Davi ele é reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E talvez você esteja perguntando assim, mas Davi não pecou? E por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Queridos, um dos motivos é porque quando Davi foi advertido, ele reconheceu o seu erro e ele se voltou para Deus para cumprir o propósito que o Senhor tinha para ele, que era o propósito de governar Israel. Se você olhar nos Salmos 51, Davi, ele revela ali o seu arrependimento, ele revela ali o reconhecimento de que mesmo que ele tentou ocultar ali os seus pecados diante dos homens, ele reconhece que ele entristeceu o coração de Deus. Por isso, ali no Salmo 51, Davi diz: pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Queridos, em nome de Jesus, que esse devocional hoje nos faça refletir, que a gente possa se arrepender de tudo aquilo que a gente sabe que é errado e a gente não abandona na nossa vida. Que a gente possa se arrepender dos pecados ocultos. Que a gente possa se arrepender dos vícios. Que a gente possa se arrepender das coisas erradas, da vida dupla. Em nome de Jesus, queridos, que hoje você tenha firmeza e determinação suficiente para abandonar o seu pecado. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigada por mais um devocional. Obrigada, Deus, por mais um dia na Tua presença. Senhor, que palavra dura hoje, mas eu creio que o Senhor precisava ministrar isso no nosso coração. Deus, nós confessamos com a nossa boca agora todos os nossos pecados. Sejam eles pecadinhos, sejam eles pecadões, tudo é pecado. Senhor, nós confessamos a Ti os nossos pecados ocultos. Se porventura, Deus, a gente tem levado uma vida que não que desagrada ao Senhor, que entristece o Teu coração, Deus, que o Senhor nos perdoe, Pai. Nos dê, Senhor, a força necessária para a gente sair desse lamaçal do pecado, para a gente abandonar todas essas coisas que têm nos paralisado. Ah, Deus, nós não queremos, Pai, viver no lamaçal do pecado. Nós confessamos e nós pedimos a Tua ajuda, Pai, para abandonar esses pecados. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos nos consertar diante da Tua presença. Deus, nós queremos nos consertar diante da Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, perdão, Pai, perdão pelas vezes em que a gente brincou com perigo. Nos perdoe, Deus, pelas brechas que nós abrimos e que porventura trouxe legalidade para Satanás atuar na nossa vida. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos ajude, Deus, a vencer os dias maus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, a buscar a Tua presença diariamente. Que a graça do Senhor recaia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido, compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Apoie esse projeto, participe desse grande movimento de oração e vamos juntos propagar o reino. Deus te abençoe.